Olá pessoal, vamos nós para mais uma aula do nosso curso de estruturas algébricas. Agora nós vamos falar nesta aula, continuando o nosso tópico de anéis iniciado na última videoaula, falando sobre anéis comutativos, anéis de integridade e corpos. Bom pessoal, nós estamos estudando a classe de anéis. Os anéis são estruturas que vocês devem lembrar que tem duas operações. A primeira operação, que geralmente é aditiva, o grupo é abeliano com ela. E com relação à multiplicação, essa operação é fechada, é associativa e tem identidade. E para misturar uma com a outra, você usa a propriedade distributiva. Foi isso que nós vimos na aula anterior, estudamos subanéis e tudo mais. Bom, então você vê que com isso anéis já tem uma série de propriedades. Nós vimos na aula anterior, por exemplo, que vale a regra do cancelamento para adição, mas não vale para multiplicação. Nós vimos que vale a regra do sinal, coisas assim, né? Bom, mas agora nós vamos olhar mais especificamente dentro da classe dos anéis. A classe dos anéis é grandona, né? É uma classe grandona de coisas, de conjuntos, não sei o quê. E aqui dentro nós vamos olhar para algumas classes. Nós vamos procurar primeiro, por exemplo, sobre a classe dos anéis comutativos. O que são anéis comutativos? Então, nós vamos ver isso no primeiro momento nessa aula. Dentro da classe dos anéis comutativos, já estou colocando mais coisas. Talvez até você já imagine que eu vou colocar aqui uma propriedade a mais. Bom, e dentro dos anéis comutativos, depois eu vou procurar uma outra classe de anéis, que é a classe dos anéis de integridade. Então, nós vamos ver que anéis de integridade já são definidos, vou escrever aqui, mas vai estar escrito daqui a pouco no texto. Anéis de integridade já tem algumas propriedades a mais que anéis comutativos. Estamos apertando mais o cerco, né? Mas estamos exigindo mais propriedades, mas para entender coisas que valem aqui, que não valem anéis em geral. E dentro dos anéis de integridade, nós vamos definir uma classe muito interessante, que é a classe dos corpos. Na verdade, corpos é uma tradução que é amplamente usada no português, mas que é uma tradução para a palavra field do inglês. Então, a tradução mais fiel para isso seja campo. Talvez em alguns contextos, dependendo de onde você estudar, você vai encontrar a palavra campo para corpus, porque seria talvez a tradução mais fiel do inglês. Mas, em todo caso, pessoal, esse é o termo que é majoritariamente usado na língua portuguesa. Corpus é um assunto extremamente importante. E nós vamos perceber que ele é um assunto importante, já eu comento especificamente por quê, mas os corpos eles têm tanta propriedade que eles generalizam os conceitos de racionais, reais e complexos do ponto de vista algébrico. Tá? Então nós estamos no mundo dos anéis, que tem duas operações. Dentro dos anéis vamos olhar para algumas classes em si, que é o que nós estamos vendo aqui. Tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos definir, num slide só nós vamos definir esses três conceitos. Primeiro, o que é um anel comutativo? Pega lá um anel qualquer. Quando é que eu falo que esse anel é comutativo? Bom, nós sabemos que para a soma, como A com a soma é um grupo abeliano, então ela é comutativa com a soma. Isso em qualquer anel vale. A mais B igual a B mais A em qualquer anel. Tudo bem? Para a soma isso é verdade. O que os anéis comutativos vão ter de diferente? Os anéis comutativos vão ter essa propriedade válida também para o produto A vezes B igual a B vezes A. Então, o anel ele é comutativo se A multiplicado com B é igual a B multiplicado com A para todo AB em A. Ou seja, se é comutativo também para a operação produto. Para soma já era para anéis, agora para produto a gente chama de anel comutativo. Tá bom? Então, o que é um anel comutativo? É um anel, então tem todas as definições de anel vale para ele, todas as propriedades vale para ele, mas em que vale a propriedade comutativa para o produto. Tá? Agora vamos para a segunda classe aí de anéis, anéis de integridade. Definição extremamente importante, esse é um conceito extremamente importante dos estudos de álgebra. Pega um anel comutativo, fica atento, olha só. Para ser um anel de integridade, ele tem que ser comutativo, por isso que ele está dentro do comutativo, tá vendo? Então, dentro dos anéis comutativos, eu vou definir anel de integridade. Então, pega um anel comutativo e eu estou chamando a atenção que eu vou denotar por zero seu elemento neutro, tá bom? Bom, a gente fala que A é um anel de integridade, ou domínio de integridade. Todas essas palavras podem ser usadas para anel de integridade, tá bom? Anel de integridade, domínio ou domínio de integridade. Eu vou tentar uniformizar anel de integridade, mas é muito comum nos contextos dos estudos de álgebra falar somente domínio. Seja um domínio. Bom, vou usar anel de integridade aqui.
tá bom? Dizemos que há um anel de integridade, ou domínio de integridade, se valer a seguinte propriedade. Se, quando o produto de dois elementos em A der zero, você garantir que um deles é zero. Bom, você deve se lembrar dessa propriedade, pessoal, para os números complexos, reais e tudo mais. Sempre que você tem A operado com B igual a zero, você deve lembrar já, você deve ter usado isso 1 bilhão de vezes já na sua vida, que isso significa quando o produto de dois números dá zero é porque um dos dois números é zero, não é? Nos anéis, em geral, essa propriedade não precisa ser válida, tá bom? Não precisa ser válida. Aliás, deixa eu chamar a atenção para você de por que é isso. Lembra do Z4? O Z4 é formado pelo 0, pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Não é isso? Só que quando você faz 2 vezes 2 nesse conjunto dá 4. E 4 é a classe do zero. Então você pode observar que aqui você tem dois números, o mesmo, né? Mas você tem dois números dando zero, só que acontece que nenhum deles é zero. Então, tá vendo? É para evitar esse tipo de coisa que nós estamos definindo anel de integridade. Eu não quero situações como essa em anéis de integridade. Quando você tiver dois números que dão que o produto deles dá zero, é porque um deles é zero. É isso que é anel de integridade. Então, se você tiver um anel de integridade, tem que valer essa propriedade. Se o produto é zero, então é porque um deles é zero. E se você tiver que mostrar que um anel é de integridade, então primeiro você tem que saber se ele é comutativo e aí tem que ver que vale essa propriedade. Tá bom? Então, é isso que é anel de integridade. Propriedade muito legal. Eu coloquei aqui um parênteses, já vou falar melhor sobre isso, mas isso aqui significa dizer assim, olha, um anel de integridade é aquele que não possui divisor do zero. É estranho isso, mas já comento já melhor sobre isso, tá? E agora vamos para a definição de corpos. Os corpos são as estruturas algébricas, eu acho, mais cheias, assim, né? Porque é o seguinte, se você pegar um anel, vamos denotar por 0 seu elemento neutro e por 1 sua identidade, tá bom? A gente fala que esse anel é um corpo se o conjunto A, tirando o zero, com o produto também for grupo. Lembra que nós já falamos de anéis, né? A gente sabe que num anel, A com a soma é grupo. E é mais do que isso, é grupo abeliano, tudo certo? Mas nós não falamos que A com produto também é. O que nós sabemos do produto é que é associativo e tem identidade. Só isso. Agora, a comutatividade está posta aqui pelo anel comutativo. E falta uma quarta propriedade para esse grupo. Qual a quarta propriedade? Qualquer elemento tem inverso multiplicativo. Então, nos corpos, o que faz um anel de integridade, um anel comutativo ser corpo? Para qualquer elemento ali, existe o inverso. Qualquer elemento não, né? Qualquer elemento não nulo, o zero não conta. Para qualquer elemento no anel, existe o seu inverso no anel. O que é o seu inverso? O elemento que você opera com ele que dá identidade, a direita e a esquerda. Então, os corpos, pessoal, tem esse resumo da história. O que é um corpo? O corpo é um conjunto A com uma soma e uma multiplicação. Tanto com a soma quanto com a multiplicação, esse conjunto é grupo. Olha só, o A com a soma é grupo, o A com o produto... Bom, o A sem o zero com o produto é grupo. Tá certo? Então, o que é um corpo? Grupo para soma, grupo para multiplicação sem o zero. E claro, por ser um anel, tem que valer a distributividade. Então, como é que relaciona a soma com o produto? Pela distributiva. Então, você está vendo por que corpo é uma coisa interessante? Porque vale as 4 propriedades, associativa, comutativa, elemento neutro ou identidade e elemento oposto ou inverso, para a soma e para o produto. Então, por isso que corpo é algo muito legal, por isso que corpo é muito importante, porque ele tem todas as propriedades, né? Então, a gente fala que um anel é corpo se o conjunto A, tirando o zero, com o produto é grupo. O que isso significa? Significa que o A é um anel comutativo e que para todo elemento diferente de zero no anel, o inverso dele está lá. Ou seja, qualquer elemento não nulo tem um A menos 1 que quando você opera dá identidade. Então isso é um corpo. Você entendeu essa cadeia que eu fiz? Por mais que o desenho tenha ficado... Eu podia ter feito um desenho melhor, né? Mas anéis, todas as propriedades da videoaula anterior. Anel comutativo, vale AB igual a BA. Anel de integridade, quando o produto de dois elementos dá zero porque um deles é zero. Corpo é grupo com a soma e tirando o zero é grupo com a multiplicação. Ou seja, além de ter os opostos que a soma te dava, agora ele também tem inversos.
Muito forte isso. Um parênteses aqui, pessoal. Por que corpo é legal? Primeiro porque ele tem um monte de propriedades. Corpos generalizam os conceitos que nós temos para reais, para complexos, tá? E aí eu vou fazer esse parênteses aqui. Sabe aquele curso de álgebra linear que você deve ter feito? Não sei se você fez álgebra linear 1, 2 e tudo mais. Quando você fez seu primeiro curso de álgebra linear, com certeza você estudou dentro, você tinha o conjunto dos escalares, não é? Você tinha lá o conjunto dos vetores, mas tinha os escalares que era extremamente importante. Os escalares você tomava às vezes nos reais, às vezes nos complexos, eu não sei como é que você viu esse curso, mas você pode ter tomado os reais, os complexos, sejam alfa e beta nos reais, nos complexos, quando você estudou álgebra linear, a definição de espaço vetorial. Bom, essa definição nos permite dizer o seguinte: tudo aquilo que você viu da teoria geral de álgebra linear, de base, de conjuntos linearmente independentes, de combinação linear, as propriedades de isomorfismos, transformações lineares, núcleo, imagem, tudo aquilo, pessoal, diagonalização, tudo aquilo é válido se você trocar o conjunto dos escalares por qualquer corpo. Então, qualquer espaço vetorial pode ser definido com escalares em um corpo, não num anel. No anel aí já é outra história, mas num corpo. Se você fizesse num corpo, aquela teoria toda que você desenvolveu para álgebra linear vai valer. Então, isso aqui é muito interessante, tá bom? Então, vamos fazer algumas observações antes de seguir. Guarda muito bem essas definições. Essas três definições são extremamente importantes na teoria de anéis, tá bom? Então, a primeira observação é o seguinte. Eu falei de divisor de zero agora há pouco. Que raio é esse divisor de zero? A gente fala que, num anel, né? Num anel qualquer, a gente fala que um elemento não nulo é divisor de zero se existir um outro elemento do anel, y, que também não é zero, e que quando faz o produto deles dá zero. Então, lembra que eu tinha usado o exemplo do Z4? O 2 não é zero, claro que o 2 não é zero, né? É claro que o 2 não é zero no Z4, mas você sabe que quando você que você pegar o número 2, existe um outro elemento que é o próprio 2, que quando você opera os dois dá zero. Então, nesse caso, a gente fala que o 2 é um divisor do zero, sabe? Porque é como se você estivesse dividindo o zero por 2. Você pode escrever o zero como duas vezes alguém. Sabe aquela noção de divisibilidade da teoria dos números? É como se o 2 dividisse o zero. Então, esse é o conceito de divisor de zero. Então, por que eu estou lembrando isso? Porque a definição de anel de integridade significa o seguinte, olha, se o produto de dois números der zero é porque um deles é zero. O que significa isso? Não existem divisores de zero. Essa frase significa dizer que num anel de integridade, a definição de anel de integridade é um anel comutativo em que não há divisores de zero. Tá bom? Então, divisor de zero é um número não nulo, tal que existe um outro não nulo também, que quando você opera os dois, dá zero. Tá bom? Vamos fazer exemplos dessas coisas que eu falei. Eu vou ter que apagar essa figura, porque possivelmente vou ter que fazer algum comentário, mas vamos lá. Então, primeira coisa, essas definições, eu acho que são simples, né, da gente memorizá-las. É importante que você saiba, mas fica atento porque existe uma infinidade de classes de situações que você pode usar. O mais interessante é o seguinte, pessoal. Os racionais, os reais e os complexos são anéis comutativos, porque você sabe que em todos esses conjuntos, quando você faz A vezes B, dá a mesma coisa que B vezes A, não é? Então você sabe que eles são anéis comutativos. Você também sabe que eles são anéis de integridade. Por quê? Porque tanto nos racionais, quanto nos reais, quanto nos complexos, quando você faz AB igual a zero, significa que um deles é zero. Você deve usar isso desde a escola, né? Então, eles são anéis de integridade, porque também são comutativos e vale isso. E mais ainda, eles são corpos. Os racionais, os reais e os complexos são corpos. Por quê, pessoal? Você sabe que para qualquer elemento nos racionais, nos reais ou nos complexos, existe um inverso. Quem que é o inverso? É 1 sobre A. Bom, todo mundo não nulo, né? Existe 1 sobre A, tal que quando você faz A vezes 1 sobre A dá 1, né? Então, por isso, pessoal, por isso que os racionais, os reais, os complexos, eles são corpos, porque o 1 sobre A está definido para elementos não nulos e faz a propriedade do inverso, tá? Então, vejam que os racionais, os reais e os complexos são casos particulares desses três. Vejam que, então, esses três conjuntos, eles são mais fortes
Eles são mais fortes do que, por exemplo, os naturais. Por que a gente não trabalha com os naturais nesse curso? Porque os naturais, eles sequer são grupo para soma. Agora, para os inteiros têm muita coisa legal, viu? Os inteiros têm muita coisa legal. Só que os inteiros são um grande exemplo de anel. Anel que não é corpo. Esses três, eles são fortes, eles são corpudos, eles são corpos. Os racionais, reais e complexos. Mas vamos falar sobre o Z. O Z, os inteiros, esse conjunto com a soma e a multiplicação usuais, ele é um anel de integridade. Você sabe que se você tiver dois números inteiros cujo produto dá zero, é porque um deles é zero, ok? Você sabe disso, você sabe disso, né? Só que, ao contrário dos três primeiros que eu delimitei, o Z não é corpo. Por que não é corpo, professor? Para ser corpo, o que tem que acontecer? De principal, além de ser anel comutativo, qual é a propriedade adicional para ser corpo? Todo elemento não nulo tem inverso. Então, pega, por exemplo, o 2. O 2 é um número inteiro, não é? Peguei o 2 por acaso, podia ter pego o 3, o 4, o 5, whatever, negativo, enfim. Se eu pegar o número 2 como sendo A, será que existe um B em Z, tal que quando você faz A vezes B isso dá 1? Ou seja, tal que 2 vezes B dá 1? Você sabe, dos números, resolvendo essa equação nos números reais, que isso implicaria dizer que o B é igual a meio. Só que acontece que o B igual a meio não pertence aos inteiros. Então não existe um inverso nos inteiros. Esse inverso está em outro conjunto, está nos racionais. Ele até existe, mas não nos inteiros, e sim nos racionais. Então, dado qualquer elemento do Z, eu garanto a existência do inverso dele dentro do conjunto? Não. Dado um elemento do Z, existe o inverso fora dele. Aí não serve, não é corpo. Então, olha, para ser corpo, todo mundo precisa ter inverso no próprio conjunto. Isso não acontece, por exemplo, com 2. Isso não acontece com 2, então já não é corpo. Teria que acontecer com todo mundo que não é zero. Tá, pessoal? Então, olha, fica muito atento para esses dois exemplos, são muito importantes. O Z é anel de integridade, vale aquela propriedade do produto dando zero, um deles ser zero, ou seja, não há divisores de zero, mas ele não é tão forte, tão corpudo quanto os racionais, os reais e os complexos. Esses três são corpos, enquanto o Z não é. Então fica muito atento que há essa diferença. E é por conta desse exemplo que eu te digo uma coisa. Se você estiver estudando teoria de anéis, e tem muita coisa legal na teoria de anéis, né? Não sei se você um dia vai ter oportunidade, vai querer avançar nos seus estudos em matemática pura, talvez na teoria de álgebra, mas tem muita coisa legal para a teoria de anéis, e os inteiros são um exemplo muito interessante, é o exemplo mais básico, vamos dizer assim, de anéis que não são corpos. Os racionais, os reais, os complexos já estão na teoria de corpos, que é uma outra teoria que pode se especificar tão mais ainda, tem uma outra abordagem, mas que tem propriedades a mais que os inteiros não têm. Então é muito legal você ficar atento para esses dois exemplos. Vamos lá. O ZN, lembra do ZN, né? Nós estamos usando já faz tempo o conjunto das classes módulo N, ou seja, o 0, 1, 2, 3 até o N-1, ele nem sempre é anel de integridade e muito menos corpo, não é? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, eu já falei do Z4, eu vou mudar um pouquinho. Vamos pegar o Z6. Quem que é o Z6? O Z6 é o 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá certo? Agora, observa uma coisa. Observa que isso daqui não é anel de integridade. Por que isso não é anel de integridade? Por que o Z6 não é anel de integridade? Bom, o Z6 não é anel de integridade porque será que, para ser anel de integridade, teria que valer essa propriedade? Quando você faz o produto de duas coisas dá zero, é porque uma delas é zero, não é isso? Isso que é para ser anel de integridade. Ok? É isso que eu queria que acontecesse. Acontece que, se eu pegar o 2 e o 3 e fazer o produto, você vai perceber que 2 vezes 3 dá 6 e módulo 6 isso é zero. Mas isso não implica que o 2 é zero ou o 3 é zero. Claro que não, o 2 e o 3 não são zero, eles são elementos diferentes do zero, você pode ver claramente. Aqui, ó, o 0 aqui, o 2 e o 3 são elementos distintos. Então, você tem dois elementos, vou escrever até melhor. O 2 ele é diferente de 0, o 3 é diferente de 0, mas quando você faz o produto isso dá 0. Então essa frase, o fato de 2 não ser 0 e 3 não ser 0 implicar, ainda assim tiver 2 vezes 3 dando 0, essa frase te indica que
que o Z6, por exemplo, não é anel de integridade, tá bom? E não é corpo. Por que não é corpo? Para ser corpo, deixa eu só justificar aqui também, para ser corpo, todo mundo deveria ter inverso multiplicativo. Agora, olha o que acontece com o 2. Se você operar o 2 com 0, dá 0. O 2 com 1 dá 2. O 2 com 2 dá 4. Vamos continuar aqui. O 2 com 3 dá 0 de novo, né, que é 6. O 2 vezes 4 dá 8, mais 8 módulo 6 é 2. E o 2 vezes 5 dá 10, e 10 módulo 6 é 4, tá certo? Então, você pode observar que eu fiz o produto do 2 com todo mundo e nenhum desses casos deu 1. Em nenhum desses casos deu 1. Se tivesse dado 1 na resposta em algum lugar, você teria encontrado o inverso do 2. O 2 vezes o carinha que deu 1, o carinha era o inverso, né? Só que você pode perceber que não deu 1 nunca. Então, o que isso quer dizer? Significa que o 2 não tem inverso multiplicativo. Se o 2 não tem inverso multiplicativo, o 2 não é 0, então isso aqui não é corpo. Tá certo? Então esse é um exemplo. Poderia ter pensado no Z4 também, como está citado aqui. O Z6 é um outro exemplo, eu tinha falado do Z4, tá? Então você pode mostrar também que o Z4 não é nem anel de integridade, nem corpo, tá bom? Há outros exemplos, quem sabe você pode produzir aí algum outro exemplo? Pensa aí, algum outro Z, alguma coisa e ver se é corpo, se não é? Bom, daqui a pouco eu vou esclarecer um pouco melhor essa questão. Quarto exemplo, olha para esse conjunto aqui do Z raiz de 2 sobre o qual nós falamos na aula anterior, ou seja, o conjunto de todas as combinações A mais B raiz de 2, em que o A e B são números inteiros, que a gente denota assim, Z de raiz de 2. Esse conjunto, pessoal, ele é um anel de integridade, tá? Por que ele é um anel de integridade? Porque você pode perceber que números da forma A mais B raiz de 2, isso aqui, estou somando um número real com um número real, isso é um número real, então isso aqui está dentro dos reais. E se está dentro dos reais e é um anel, então isso é um subanel dos reais. E se é um subanel dos reais e os reais são um anel de integridade, então esse também é. Sempre que você tiver um subanel de um anel de integridade, ele também vai acabar sendo, vai valer a propriedade do A vezes B igual a 0 implicar que um dos dois é 0, tá certo? Então sempre que você tem um subanel de um anel de integridade, ele também é, em particular este daqui, tá bom? Só que observe que enquanto os reais são um corpo, o Z raiz de 2 não é um corpo, tá? O Z raiz de 2 não é um corpo. Você pode perceber, por exemplo, que o 3 mais 0, 3 mais 0 raiz de 2 é o 3. O 3 não tem inverso nesse conjunto. Se tivesse, ele seria 1/3, e o 1/3 não está nesse conjunto, por exemplo. Tá bom? O anel de polinômios. O anel de polinômios, ele é um... Oxe, está escrito errado aqui. O anel de polinômios é anel de integridade, tá? Isso que eu quis dizer, anel de integridade. Então, o anel de polinômios A de x, ele é um anel de integridade, sim, senhoras e senhores. Quando você faz o produto de dois polinômios, então você tem lá dois polinômios P e Q, e você faz o produto deles e dá o polinômio nulo, significa que um dos dois é o polinômio nulo. Tá? Isso é da teoria de polinômios. Então, significa isso. Então, de fato, o anel de polinômios é um anel de integridade, porém ele não é corpo. Por que ele não é corpo? Porque é o seguinte, pega o polinômio P igual a x, certo? Isso não é um polinômio? Vou até deixar claro para você que esse polinômio é em x. Polinômio x igual a x. Polinômio de x igual a x. É um polinômio, não é? Isso daqui está, por exemplo, no anel de polinômios sobre os reais. O a e são os reais, por exemplo. Tá bom? Será que você tem o inverso? Será que existe um polinômio que é de x que quando você faz o produto dê 1? Bom, se existisse, você sabe que esse carinha teria que ser 1 sobre x. Mas 1 sobre x não é um polinômio. Né? 1 sobre x não é um polinômio. O 1 sobre x não mora aqui. Entendeu? Ou seja, dado esse elemento, não existe um polinômio. Se existisse, ele teria que ser desse jeito. Não existe um polinômio que está ali dentro, que quando você opera os dois dá 1. Então, de fato, isso não pode ser corpo. O polinômio igual a x, por exemplo, ele não tem inverso. Ele não tem inverso multiplicativo. Na verdade, mais do que isso, você pode perceber que no conjunto dos anéis de polinômios, os únicos elementos que são invertíveis, que têm inverso, ou segundo a notação, segundo
o que nós definimos na aula anterior são unidades, as únicas unidades, ou seja, elementos invertíveis, num anel de polinômios são os polinômios constantes. Os polinômios que têm grau maior ou igual a 1 não são invertíveis, não tem inverso no anel de polinômios. Esse é um bom exercício também, tá bom? Bom, e o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 sobre os inteiros? As matrizes 2 por 2 com entradas nos inteiros. É um anel, nós sabemos desde a aula passada, porém esse não é um anel de integridade. Por que não é um anel de integridade? Esse eu vou deixar para você pensar. Como é que você pensa nisso? O que você tem que fazer? E é bom que você pause esse vídeo e tente fazer, porque é legal. Você tem, então, que mostrar que quando você... para ser anel de integridade, você teria que ter, sempre que você tivesse duas matrizes 2 por 2 com entradas inteiras, fazendo produto e dando 0, 0, 0, 0, que é a matriz nula, que é o elemento neutro da adição neste conjunto, então você teria que concluir que ou essa matriz é nula ou essa é nula, ok? Você teria que concluir que uma das duas é nula. Mas o que você tem que fazer então para mostrar que não há integridade? Você tem que mostrar duas matrizes que não são nulas e que quando você faz o produto dá o zero. Deixa você pensar sobre isso, não é difícil. Não é difícil você achar duas matrizes com entradas dos inteiros quando você faz o produto dá zero, mas essas matrizes não eram as matrizes nulas. Pensa rapidinho aí, você deve conseguir. Que mais? Quando você faz lá, lembra da soma direta? Soma direta de Z com Z, ou seja, os pares ordenados AB com A em Z e o B em Z. Isso também não é um anel de integridade. Lembrando que para ser anel de integridade eu teria então que ter o produto de dois pares ordenados, x e y dando zero. Eu teria que concluir que isso, que o AB é zero ou que o xy é zero, ok? Teria que concluir isso, eu teria que concluir. Bom, mas, como eu estou pedindo para demonstrar que não é, então você tem que encontrar dois pares ordenados, que quando você faz o produto, pares ordenados com entradas em Z, quando você faz o produto dá zero, mas esses carinhas não eram 0, 0. Tá bom? Tenta fazer aí também. Bom, agora, pessoal, eu acho que é uma das partes mais interessantes da teoria de anéis que nós vamos desenvolver. Nós vamos falar de uma série de teoremas agora, um monte de teoremas que são muito importantes na teoria de anéis. Muito importantes na teoria de anéis, muito legais, inclusive. Nós vamos demonstrá-los aqui com algum cuidado. A primeira propriedade é a propriedade do cancelamento. Se você tiver um anel comutativo, olha só que resultado bacana. Esse anel, ele é de integridade se e somente se valer esta propriedade aqui, ó. Tá vendo? Que propriedade é essa? Lei do cancelamento do produto. Lembra que eu falei para vocês na videoaula anterior que não vale a lei do cancelamento num anel qualquer? Pois é, mas no anel de integridade vale. Agora eu entendi para que anel de integridade é importante, porque no anel de integridade vale a lei do cancelamento. Lembrando que a lei do cancelamento vale quando o carinha que eu quero cancelar não é zero, né? Então tem que pôr isso, senão, né? Então, mas olha, é mais do que só isso, é ser e somente ser. O anel de integridade, se o anel é de integridade, vale a lei do cancelamento. E se vale a lei do cancelamento, esse anel é de integridade. Poxa, eu podia ter inclusive definido o anel de integridade como sendo o anel em que vale isso. Tá? Então é muito, muito legal isso aqui. Olha só, anel de integridade, se e somente se vale a lei do cancelamento para o produto. Muito bom esse resultado, hein? Muito bom esse resultado. Muito bom. Um anel de integridade, se e somente se vale a lei do cancelamento. Ou seja, eu tenho um AB igual a AC para quaisquer AB e C, desde que o A não seja zero. Você conclui que, então você pode cortar o A, já que ele não é zero, e fica só B igual a C. Detalhe, o anel é comutativo, tá? Se o anel não for comutativo, não vale essa propriedade. Então, primeiro, nós estamos nos anéis comutativos, em que vale AB igual a BA, e nesse contexto, então, um anel é de integridade se somente se vale a lei do cancelamento. Vamos demonstrar? Vamos lá. Primeiro, a ida. Suponha que o anel é de integridade, tá bom? Então, nós estamos supondo que o anel é de integridade, e vamos mostrar que sempre que você tiver AB igual a C, então, B igual a C. Então, começamos assim, AB igual a C. Vamos caminhar para ver se a gente mostra se B igual a C? Bom, vamos lá, vamos fazer um passo aqui. AB igual a AC, eu posso jogar o AC para o lado esquerdo, e aí fica AB menos AC igual a zero. Você pode pôr o A em evidência, afinal de contas isso é a mesma coisa que fazer distributiva, só que ao contrário, e fica A vezes B menos C igual a zero. Tá bom? Olha aqui, A vezes B menos C igual a zero.
Então aqui você pode perceber que eu tenho um elemento A multiplicando com outro elemento B menos C dando 0. Só que como o anel é de integridade, quando isso acontece, quando o produto de duas coisas dá 0 é porque uma delas é 0. Como A é de integridade, então ou A é 0 ou B menos C é 0. Ou seja, ou A é 0 ou B é igual a C. Tá certo? Mas o A não é 0, por hipótese. E se o A não é 0, então acontece a outra coisa, ou seja, o B é igual a C. Pronto, você viu? A gente começou assim, a B igual a C, e concluímos que, que o B é igual a C. O que a gente fez? Usamos o fato de ser anel de integridade para aqui dizer que um dos dois elementos era 0, o A não é 0, então B é igual a C. Legal, né? E a volta? Vamos supor agora que vale a lei do cancelamento. Então, suponha que vale a lei do cancelamento. AB igual a C implica em B igual a C para qualquer situação. Bom, nós temos que mostrar que um anel é de integridade. O que é mesmo um anel ser de integridade? Sempre que você tiver AB igual a 0, então um dos dois é 0. Isso é ser anel de integridade. Nós temos que mostrar isso aqui. Então, nós começamos supondo que AB é igual a 0 e temos que caminhar para mostrar que um dos dois é 0. Então, supomos assim. Tá bom? Agora, vamos começar as gambiarra. AB é igual a 0, mas você sabe que o 0 pode ser escrito como 0 vezes qualquer coisa. É um dos resultados da aula anterior. Em particular, ele é A vezes 0. Tá vendo que eu coloquei o A à esquerda de propósito? Bom, agora, então você, veja só, olha o que está escrito. Está escrito AB igual a 0, vou pular isso aqui, A vezes 0. Tá bom? Só que como o A não é 0 por hipótese, eu posso cancelar o A e vai ficar o quê? Vai ficar B igual a 0. Opa! Supondo que o A não é 0, né? Então a moral da história é a seguinte: se o A não for 0, B é. Uai, mas e se o A for 0? Bom, então eu tenho outra situação que eu queria. Eu não quero que o A seja 0 ou o B seja 0. Se eu supor que o A não é 0, então eu chego à conclusão que o B é 0. Ah, mas se não, ele é 0. São duas possibilidades. Então tá, eu comecei com AB igual a 0, concluí que o A é 0 ou B igual a 0, portanto esse anel é de integridade. Não é bacana essa demonstração? Vale a pena guardar no coraçãozinho, não? Bom, observação. Essa brincadeira da lei do cancelamento, né? Se a B é igual a C, implicar que o B é igual a C, em que o A é diferente de 0, num anel que não seja necessariamente de integridade, mas essa propriedade acontecer para esse A específico, a gente vai falar que esse A ele é regular para a multiplicação à direita. Mas é só um termo, não vou usar isso nesse curso, a menos que você veja em alguma lista de exercícios, você pode usar. Então, o que significa um elemento ser regular? O elemento é regular se, dados quaisquer dois elementos em que você faz esse elemento, um A é regular se, dados quaisquer B e C, se você fizer AB igual a C, então você pode cancelar o A, tá bom? Então você percebeu no teorema anterior que no anel de integridade todo mundo é regular, todo mundo não nulo é irregular, é regular, tá bom? Vou deixar aqui um exercício, mas na verdade essa é uma informação que eu quero que você se atente, que é o seguinte: quando você tem um anel A, e dentro dele, que esteja dentro de um outro anel, então você tem um A contido em B, os dois são anéis, então A é subanel do B, então A é subanel do B, não necessariamente a identidade do B é igual à identidade do A, mas isso vai ser verdade se você tiver num anel de integridade. Então, se o B for de integridade, o A também é, e vale essa informação de que as unidades, as unidades não, as integridades, oh meu Deus, também não, as identidades são as mesmas, tá bom? Vamos para o segundo teorema, também muito legal, muito legal, muito legal. Vamos lá, o que diz esse teorema legal? Ele me diz quando é que o Zn é anel de integridade. Oba! Se você tiver qualquer inteiro n de 2 para cima, 2, 3, 4, ou seja, não pode ser 1, nem o 0, nem os negativos, né? Então, se você tiver do 2 para frente, eu te garanto que o Zn é anel de integridade se somente C o n é primo. Lembra aquela hora no começo da aula que eu falei para vocês que o Z4 não era de integridade? Eu mostrei para vocês que o Z6 não era de integridade, falei para você procurar outros exemplos? Bom, agora com esse resultado isso perde a graça, né? Quando é que o Zn é de integridade? Somente se o n for primo. Você sabe que o 4 e o 6 não são primos, né? E quando o fato do 4 e do 6 não serem primos, então, segundo esse resultado, nos diz que os Z4 e o Z6 não são de integridade. Olha, C somente C.
O Zn é anel de integridade se somente seu n é primo. Então o Z2, o Z3, o Z5, o Z7, o Z11, o Z13, o Z17, o Z19, etc, etc, etc. São de integridade, são os únicos. O Z4 não é, o Z6 não é, o Z8 não é, o Z10 não é, o Z9 não é. Para ser anel de integridade, o Zn, o n tem que ser primo. Vamos demonstrar? Essa demonstração também é muito importante, tem que saber fazer, né? Vamos demonstrar de trás para frente. Vamos demonstrar que se o n é primo, então o Zn é de integridade primeiro. Então suponha que o n é primo, vou chamar ele de P, tá? Para lembrar de primo. Então suponha que o n é primo. Vamos mostrar que o Zp é de integridade. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar então dois elementos em Zp, o Zn, né? Supor que eles são zero, ok? E concluir que um deles é zero. Não é essa a definição? Não é essa a definição de anel de integridade? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um erro, tá, pessoal? É AB igual a zero aqui, tá? Então suponha que o AB é igual a zero. Suponha que o AB é igual a zero. O fato do AB, se ele tem errado, não é B aqui, tá, pessoal? Fica atento, é zero. Se o AB é zero, o que significa a classe do A vezes a classe do B ser a classe do zero? Significa que o AB é congruente a zero módulo P. Ok? São iguais módulo P. Tá bom? Então AB é congruente a zero módulo P. Agora, da definição de congruência, você pode concluir que isso aqui, essa frase, significa que o P divide a diferença de AB por zero, ou seja, P divide AB. Propriedade de números primos. Se um número primo divide um produto, então esse número primo divide um dos dois elementos. Propriedade de números primos aqui. Você deve ter visto isso no seu curso de Teoria dos Números. P divide AB implica que o P divide A, o P divide B. Agora, o P dividir A significa que o A é congruente a zero módulo P. O P divide B significa que o B é congruente a zero módulo P. Definição de congruência, não é? Bom, A congruente a zero módulo P significa que a classe do A e a classe do zero são as mesmas módulo P. A classe do B e a classe do zero são as mesmas. Quer dizer, ou o A é zero ou o B é zero. Então, como é que nós começamos? Nós começamos que o produto de AB é zero e concluímos que o A é zero ou o B é zero. Exatamente o que nós queríamos fazer. Conclusão, o Zp é de integridade. Tá bom? Então, faltou escrever a frase aqui de conclusão. Faltou colocar o símbolo certo também. Tá? Gambiarra que às vezes acontece errado, né? Faltou escrever aqui que então a conclusão é que o Zp é de integridade. Tá bom? Agora vamos para a ida. Vamos supor então que o Zn é um anel de integridade. Nós vamos mostrar que o n é primo. Olha que legal, né? Como é que eu vou mostrar que o n é primo? Uma boa tática nesses casos é supor que não é, né? Então vamos supor que o n é composto. O n é composto significa que ele é um produto de dois números inteiros, A, B, só que esses dois inteiros não são triviais, ou seja, eles não são 1 e nem o próprio n. Eles estão entre 1 e o n, claro, tanto A quanto B. Tá bom? Bom, agora vamos lá. Então, o que é fazer o produto de A por B? A vezes B. Vamos ver o que acontece? Se você faz A vezes B, você pode colocar eles dentro da mesma barra, então fica AB. Acontece... Bom, vou escrever isso aqui que eu acho que, senão, corre o risco de você confundir. Olha, você sabe que A vezes B, eu posso colocar todo mundo embaixo do mesmo tracinho. Acontece que o AB, por hipótese, ele é o próprio N, né? Então você vai perceber... Eu tinha escrito isso. A vezes B é o próprio N. Acontece que o N, no Zn, pessoal... O n, ele é congruente a zero módulo n, não é? Conclusão é que o n, ele é o próprio zero, é a classe do zero, ele está na classe do zero, não é? Então, olha só. Você conclui que A vezes B é zero. Acontece que como o A está entre 1 e n, você percebe claramente que esse carinha está dentro do Zn, não é o zero. Como o B está entre 1 e n, olha só, pessoal, lembra do Zn? O Zn é o 0, 1, 2, até o n menos 1, não é? E o A e o B estão aqui dentro. Estão aqui dentro, mas ele não é o 0 e ele pode ir do 1 até o n menos 1. Aliás, ele não é 1 também. Ele é do 2 para frente, né? Ele é do 2 para frente. Então, se ele é do 2 para frente, ele pode ser qualquer uma dessas coisas, em particular ele não é 0. Tanto A quanto B não é 0. Então, veja só, você tem dois elementos que não são zero, cujo produto dá zero. Isso pode acontecer? Não, porque nós estamos num anel de integridade. O anel de integridade me conta que sempre que se você tiver A vezes B igual a zero, é porque um dos elementos tem que ser zero. Moral da história, chegamos no absurdo. Absurdo? Absurdo? O absurdo veio de onde? Do fato de nós termos suposto que o n era composto. Logo, o n é primo. Um n maior ou igual a 2, ou ele é composto ou ele é primo. Ele não é composto, chegamos no absurdo, então ele é primo. Legal, né? Espero que você tenha gostado.
Teorema 3, outro legal, outro divertido. Esses teoremas são muito legais. Teorema 3, vamos lá. Teorema 3, teoria de anéis é muito bacana. Olha que coisa. Eu lembro que no começo da aula eu fiz aquele diagrama, né? Eu fiz o diagrama assim, anel. Aí depois eu coloquei aqui anel comutativo. Depois eu coloquei anel de integridade. Mas aí eu não expliquei muito bem para você, mas eu coloquei corpo aqui dentro. Os corpos eu coloquei dentro do conjunto dos anéis de integridade. Mas não está na definição de corpos que corpo precisa ser um anel de integridade. Está na definição de corpo que corpo precisa ser comutativo. Mas por que eu pus dentro desse? Por conta desse resultado. Se você tem um corpo, esse corpo é anel de integridade. Todo corpo é anel de integridade. Aí faz sentido esse desenho que eu fiz. O conjunto dos corpos está contido dentro do conjunto dos anéis de integridade. Todo corpo é anel de integridade. Bom, nem todo anel de integridade é corpo, claro. Bom, vamos demonstrar? Aliás, todo corpo é anel de integridade. Mas nem todo anel de integridade é corpo, não vale a volta. Um contra-exemplo. Os inteiros. Os inteiros são anel de integridade, mas não são corpos. Então, nem todo anel de integridade é corpo. Os inteiros são um contra-exemplo. Fica atento para isso. Mas vale que todo corpo é anel de integridade. Então, quem é que está, por exemplo, entre aqui, né? Está nos anéis de integridade, mas não está nos corpos? Os inteiros, por exemplo. Aqui dentro dos corpos tem bastante gente. Tem os racionais, tem os reais, tem os complexos, enfim. Tá bom? Vamos demonstrar que todo corpo é anel de integridade. O que é corpo mesmo? O corpo é um anel comutativo em que todo mundo tem inverso multiplicativo. Vamos mostrar que ele é anel de integridade. Seja K um corpo. Aliás, é muito comum que a gente denote corpos com a letra K, a letra L, M, F. F é muito comum também. Eu coloquei esse casinho, mas é também muito comum usar aquele casinho fresco, sabe? Tipo aquela letrinha que você faz uma gracinha assim. Tanto faz, essa questão de notação. Então, seja K um corpo. Para mostrar que é anel de integridade, nós temos que fazer o quê? Supor que dois números têm produto dando zero e concluir que um deles é zero, tá certo? É isso que nós precisamos fazer. É isso aqui que nós precisamos demonstrar para demonstrar então que é de integridade, tá bom? Porque afinal de contas, se o K é corpo, então comutativo ele já é. Então só falta ver essa propriedade aqui, tá? Então vamos supor que tem dois elementos nesse corpo em que o produto dá zero. Acontece que, bom, se o A é zero, acabou. Se o A é zero, acabou. Tá aqui, ó. A é zero, B é igual a zero. Não interessa o B. Se o A é zero, acabou. Tá bom, mas e se o A não for zero? Vamos supor que não é. Nós temos que concluir que o B é. Né? Então vamos supor que o A não é zero. Acontece que se o A não é zero, mas o A está no corpo. Um elemento no corpo ele tem inverso multiplicativo. Então, como o K é corpo, existe um inverso multiplicativo do K. Existe um A-1 que tal que A-1 é 1, tanto a direita quanto a esquerda. Entendeu onde isso vai dar? Não, né? A gente vai pegar isso aqui e vai multiplicar a esquerda pelo inverso. Olha só. Pega o AB igual a 0, multiplica a esquerda. Faltou escrever aí. Ó, eu estou fazendo assim, AB igual a 0. Vou multiplicar a esquerda por A-1. Vou colocar o A-1 aqui, o A-1 aqui. Aqui vai ficar A-1 vezes 0, isso vai dar 0. Aqui vai dar A-1A, vai dar 1. 1 vezes B igual a 0, 1 vezes B é B. B é 0. Você viu o que eu fiz? Comecei do AB igual a 0, operei a esquerda por A-1, já que ele existe, e chegamos à conclusão que o B é 0. Portanto, ou o A é 0, ou se ele não for, o B é. Um dos dois pelo menos é. Comecei com AB igual a 0, cheguei à conclusão de que um deles é. Portanto, esse anel é de integridade. Ou melhor, esse corpo K é anel de integridade. Todo o corpo é anel de integridade. Além do resultado ser muito bacana, a demonstração é bonitinha também, né? O que eu falei agora? Eu acabei de falar que todo corpo é anel de integridade. Vou escrever isso aqui. Se A é corpo, então A é anel de integridade. É isso que eu acabei de provar. Teorema 3. Ok? Bom, eu falei para vocês que se o A é anel de integridade, isso não implica que A é corpo. Por que, professor? A gente acabou de discutir. Qual é o contra-exemplo? Os inteiros. Os inteiros são anel de integridade, mas não são corpos.
mas o Teorema 4 vem me dar uma parte disso. O Teorema 4 me diz o seguinte, que se o A é anel de integridade finito, quantidade de elementos é finita, então o A é corpo. Opa! Não é sempre que anel de integridade é corpo, mas qualquer anel de integridade finito, aí sim é corpo. Vamos demonstrar? Você entendeu? Anel de integridade finito e corpo é tudo a mesma coisa. Mas há anéis de integridade que não são corpos, mas esses têm que ser então o quê? Infinitos. Vamos supor que nós temos um anel de integridade finito qualquer e vamos chamá-lo de A, vamos mostrar que é corpo. Pessoal, o fato de ser um anel de integridade já está na hipótese de ser um anel de integridade que é comutativo. Então já temos a comutatividade garantida. O que falta? Falta garantir que todo mundo que não é zero tem inverso. Então pega um elemento qualquer em A que não é zero. Vamos mostrar que ele tem um A-1, que ele tem um inverso no A. Bom, se esse A for a identidade do A, se esse Azinho for a identidade, for o 1 do Azinho, do A, perdão, o seu inverso existe, é o próprio 1. A gente sabe que 1 vezes 1 é 1. Então, se esse A for 1, então a inversa dele existe e está no conjunto. Se não for 1. Se não for 1, eu vou brincar aqui de construir uma sequência de números. Eu vou criar uma sequência. A quadrado, A cubo, A quarta, A quinta, A sexta. É uma sequência infinita. Isso vai até o infinito. Só que você pode perceber que se você tem qualquer potência do A, como o A está como o Azinho está no anel, qualquer potência está lá também. Afinal de contas, A elevado a N, A vezes A vezes A vezes A. Então, quando você faz o produto, como é fechado, então A elevado a N está lá também. Então, todas as potências do A estão no anel também. Ok? Bom, guarda isso. Só que como o A é finito, essa sequência não pode ir até o infinito. Como o A é finito, essa sequência não pode chegar no infinito. Vai existir algum momento em que duas potências vão se repetir. Vão existir dois I's e J's que são distintos, vamos supor que o J é maior do que o I, tal que a potência é igual, mas os I's e os J's são diferentes. Ok? Do 1 para frente. Então, em algum momento, vai existir, sei lá, passei o A elevado a 1, A ao quadrado, em algum momento vai existir um carinha que vai repetir com algum anterior. Vai existir um AJ que vai ser igual a um AI anterior. Certo? Bom, isso porque o A é finito. Se o A fosse infinito, essa sequência poderia ter infinitos números diferentes, tudo bem. Então vamos lá. Então existem dois I's e J's, tais que A elevado a I igual a elevado a J. Mas aí eu posso pegar a inversa desse cara, né? Posso jogar esse aqui para cá, né? Fica AI vezes A elevado a menos J, usando as propriedades de potência. Isso significa que A elevado a I menos J é igual à identidade do anel. Tá certo? Bom, acontece que isso aqui é uma potência de A dando 1. E nós sabemos que o I e o J, aqui era melhor ter escrito J menos I, mas tudo bem. O I menos J você sabe que não é zero, porque a diferença, um é maior do que o outro, então a diferença não é zero. Então isso daqui é uma potência do A dando 1. Aqui o correto, pessoal, troca aqui, pessoal, troca que é mais fácil. Vamos assumir que o J é menor do que o I, tá? Coloca isso aí, troca essa informação por essa, aí fica mais claro. Porque aí quando você percebe claramente que I menos J é positivo. O I está à frente do J, quando você faz a diferença, está positivo. Então isso aqui é uma potência maior do que zero do A. Ok? Mas mais do que ser maior do que zero, é maior do que 1. Por que é maior do que 1? Porque se I menos J fosse igual a 1, então teria A elevado a 1 igual a 1. Ou seja, A igual a 1. Mas não é, né? O A não é 1. Então I menos J é maior do que 1. E aí, pessoal, então eu posso pegar esse 1 e jogar para cá e fica assim, I menos J menos 1 maior do que 0. E vou chamar isso de K. Vou chamar isso de Kzinho. Portanto, Kzinho é o que eu estou definindo como sendo I menos J menos I. Então, você jogou menos 1. Você jogou esse menos 1 para lá, você percebe que esse valor é positivo, ou seja, o K é positivo. Ok? Agora vamos brincar aqui. Faz o produto de A com A elevado a K. O A vezes A elevado a K, usando a propriedade de potência, A elevado a 1 vezes A elevado a K é A elevado a K mais 1. Acontece que se você jogar esse 1 para o lado de lá, você vai perceber que K mais 1 é I menos J. Ok? Joga 1 para cá. Vai perceber que K mais 1 é I menos J. Acontece que isso aqui é 1. Olha o que está escrito aqui. A vezes A elevado a K igual a 1. A vezes A elevado a K igual a 1, não é? O que é isso? O que isso quer dizer?
quer dizer que você encontrou um elemento que quando multiplica por A dá 1. Significa que você encontrou o inverso do A. Você acabou de mostrar que o A elevado a K é o inverso do A. Você encontrou um elemento que quando multiplica por A dá 1. Como esse é comutativo, tanto faz se é direita ou esquerda, né? Então você, dado um A qualquer, diferente de 1, você encontrou o inverso dele, então ele é invertível. Uai, então quer dizer que seja o 1, seja um elemento diferente do 1, mas o que importa é que ele não sendo um elemento 0, ele vai ter elemento, ele vai ser invertível, ele vai ter inverso. Então quer dizer que todo elemento não nulo, ele tem inverso nesse conjunto? Sim. Conclusão, é corpo. Opa, faltou dizer, opa. Então é corpo. Já sabíamos que era comutativo, né? Porque o anel de integridade sempre é comutativo. Então nós mostramos que todo mundo tem inverso, portanto, esse conjunto é corpo. Moral da história, todo anel de integridade finito é corpo. Corolário, consequência. Pensa comigo. Olha, a gente já falou de 4 teoremas. Mistura tudo, principalmente os últimos 3. Todo corpo é anel de integridade, todo anel de integridade finito é corpo. E nós vimos uma coisa a respeito do Zn. O que nós vimos do Zn agora há pouco? Nós vimos que o Zn é corpo, ou melhor, desculpa, é anel de integridade, C e somente C o quê? O N é primo. Não foi isso que nós vimos, eu acho que no teorema 2? Acho que isso aqui é o teorema 2, né? Esse é o teorema 3, esse aqui é o teorema 4. Olha só. O Zn é anel de integridade, C somente C, o N é primo, tá certo? Só que o Zn é um anel de integridade finito. Ele tem infinitos elementos e é um anel de integridade. Então, nós estamos nessa situação. Ele é um anel de integridade finito. E, portanto, ele é corpo. É só ida mesmo, tá? Então, ele é corpo. Então, se você tiver um N', o Zn é corpo. Bom, mas se o Zn é corpo, então ele também é anel de integridade. Entendeu a moral da história? O Zn é corpo, C e somente C, o N é primo. Portanto, se eu pegar o conjunto das classes módulo N, que é um conjunto extremamente importante, ele sempre é um anel. E sempre é um anel de integridade. Não, claro que não. Só quando P é primo. Mas vamos lá, ele é sempre um anel. Comutativo. Ah, sim, comutativo ele é. Zn é anel, é comutativo, tudo bem. Mas quando é que esse bichinho é corpo? Somente se o N for primo. Como é que demonstra? Agora é só juntar as demonstrações, está claro aí, né? Segundo os teoremas 3 e 4, Zn é corpo, já que é anel finito, né? Então vale C somente C para o Zn. Zn é corpo, C somente C ele é anel de integridade, já que ele é finito, né? Mas acontece que, segundo o teorema 2, isso acontece, o Zn é anel de integridade, C somente C, o N é primo. Portanto, olha, Zn é corpo, C somente C, isso aqui, C, que é a mesma coisa daqui, que acontece C somente C, o N é primo. Junto o começo com o final, Zn é corpo, C somente C, o N é primo. Entendeu? Não precisa fazer mais nenhuma demonstração, a não ser usar os três teoremas anteriores. Portanto, pessoal, sempre que eu tiver um P', o Zp, o que é o Zp mesmo? É o conjunto das classes de 0 até P-1, isso é um corpo. Portanto, se eu tirar o 0 dessa história, todo mundo é invertível. 1, 2, 3, até o P-1, todo mundo é invertível aqui dentro. Só se o P for primo. Se o P não for primo, tipo 4, 6, isso não vai acontecer. Tá? E esse corpo ele é extremamente importante. Pessoal, os ZP são estruturas de corpos extremamente importantes, porque são corpos finitos. Até agora, pessoal, eu tinha falado para vocês sobre os racionais, os reais e os complexos. Os reais, os racionais e os complexos, eles são corpos, que é uma propriedade forte, mas são corpos infinitos, tem cardinalidade infinita. Agora, aqui eu estou te dizendo que para qualquer número primo, eles são infinitos elementos, né? Para qualquer número primo, o ZP, que é um anel finito, ele é um corpo. Então, isso aqui, pessoal, que nós chamamos de corpo finito. Aliás, por conta da grande utilidade de corpos finitos, é comum que a gente denote o ZP, quando estivermos falando de corpo, que é a mesma coisa de falar ZP, mas denotar isso por F com Pzinho pendurado, ou
GFP. GFP é uma abreviação para Galois Field, corpo de Galois. Galois Field de P. Então, olha, observe que se P é primo, se o P é primo, então ZP é corpo. Ok? C e somente C. Eu denoto esse ZP, se eu quiser, por FP. Denoto ele por Galois Field de P. Ok? E aí isso aqui mostra para vocês uma classe de corpos chamada de corpos finitos. Tá, pessoal? E aí, corpos finitos daria um curso tão gostosinho pra gente fazer, tipo, se a gente tivesse mais um mês depois para fazer, daria uma coisa tão legal. A teoria de corpos finitos é bastante interessante e bastante útil. Aliás, por que é bastante útil, pessoal? Vou te mostrar por quê. Qual é o primeiro número primo positivo? É o 2, né? O que é o F2? Ou se você preferir Z2, ou tanto faz o GF2, é tudo a mesma coisa. O que é isso? É o conjunto das classes módulo 2, ou seja, só tem dois elementos, o 0 e 1. Como é que você soma? Você soma módulo 2. Como é que você multiplica? Multiplica módulo 2, né? Então, pessoal, você pode observar que o F2, o GF2, que é o Z1, que é o 0 e 1 somente, é o que nós podemos chamar de corpo binário. É o binário, é um conjunto que só tem dois elementos que se relacionam muito bem. Então, no corpo finito, você só possui dois elementos e é assim que o computador trabalha. O computador trabalha sobre esse, por exemplo, sobre isso aqui. É o liga e desliga, é o 0, 1, é o mundo binário. Na verdade, o computador ele trabalha com uma string binária, que é uma sequência de zeros e uns. Você já deve ter visto isso em algum lugar. 001, 09, é uma sequência, é uma string binária, é uma sequência de zeros e uns. Essa sequência de zeros e uns nada mais é do que um vetor. Um vetor, só que aí é um vetor cujos elementos estão no corpo binário. E aí você manipula isso usando a álgebra linear, só que não sobre os reais, sobre os complexos. Sobre o F2, podia ter feito sobre o F3, etc. Existem também, pessoal, falando nisso, falando em corpos finitos, existem corpos finitos sempre, aqui tem P elementos, né? F de P tem sempre P elementos. Existem corpos finitos sempre que a cardinalidade do conjunto for uma potência de P. Tá? Mas não vai existir, por exemplo, corpos finitos com cardinalidade 10, porque 2 vezes 5 não é uma potência de P. Tá? Então, a teoria de corpos finitos é extremamente importante, extremamente útil para a engenharia elétrica, para a computação, para uma série de outros contextos. Tá bom? Teoria de corpos finitos, que nós não vamos desenvolver nesse curso por falta de tempo. Também porque esse curso não previa, né? Vamos lá. Vamos fazer uma definição rapidinha aqui. Já estamos avançando bastante com o tempo dessa aula, mas vamos lá. Sejam L um corpo e K um subconjunto não nulo, que eu quero dizer, não tem só o zero deste outro corpo. Veja que agora eu estou usando essa notaçãozinha rebuscada, né? O L chique, o K chique, né? Se fosse escrever, eu escreveria assim, K, L, né? Essa notaçãozinha mais gótica, assim, né? Gótica não, é outra palavra, eu não lembro. A gente abrevia assim quando vai escrever no LaTeX, né? A gente chama isso de mate bebê. É engraçado. Bom, sejam L um corpo e K um subconjunto que não tem só o zero, tem mais do que só o zero. A gente fala que esse subconjunto é um subcorpo se acontecer o quê? O que está acontecendo desde o começo desse curso? Vai ser subcorpo se ele também for um corpo. Então, o K é subcorpo do L se ele também é corpo. O L era corpo. Então, se o K for corpo, claro, sobre as mesmas operações, então a gente fala que ele é um subcorpo. E é comum também a gente falar que como o L está à frente do K, ele contém o K, a gente pode falar que o L é uma extensão de K. Também é uma expressão muito utilizada quando você pode fazer, por exemplo, um curso de teoria de Galois, que é muito interessante. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha no Google aí. L é uma extensão de K nessas circunstâncias. E aí a gente pode até denotar, não é o que a gente vai fazer nesse curso, mas por L barra K. Quer dizer, L é uma extensão de K. K é um subcorpo do L. Bom? Então, o que é um subcorpo? Se você tem L um corpo, um conjunto dentro dele é subcorpo, se acontecer o quê? Se ele também for corpo. E aí você deve se lembrar das nossas aulas anteriores que para ser subgrupo, para ser subanel, eu não tinha que ficar verificando todas as propriedades. Para subcorpo também não. Se você tiver L um corpo e K um subconjunto dele não nulo, então o K é subcorpo se acontecer o quê? 4 coisas. Presta atenção. O K é subcorpo, esse é um teste, aquele teste rápido para verificar se é subcorpo.
o K é subcorpo se e somente se o elemento neutro do L estiver no K, se o elemento neutro, se a identidade do L estiver no K, se a diferença de quaisquer dois elementos do K estiver em K, e se o produto de qualquer elemento pelo inverso de outro qualquer elemento não nulo do K estiver em K. Se e somente se, isso é corpo, tá bom? Essa demonstração, pessoal, eu não vou me aprofundar muito nela, porque basicamente, acho que não vale a pena a gente perder muito tempo, claro, porque é só técnicazinha, mas a gente sabe, por exemplo, que como L é corpo, então também é um anel, então se o K é subcorpo, então ele também é um subanel. Então a gente sabe que o K é subanel se somente você vale as três primeiras propriedades. A quarta propriedade, ela vale porque se você tiver o K sem o zero, isso é subgrupo multiplicativo do L sem o zero, se e somente C, A operado com B menos 1 está em K. Como é que eu sei isso? A gente sabe isso lá da teoria de grupos. Tá bom? Então, basicamente, vem de tudo que nós já falamos anteriormente. Tudo bem? Por exemplo, olha para este corpo aqui, pessoal. Olha para o Q raiz de 2. O que é o Q raiz de 2? O Q raiz de 2 é o conjunto dos elementos da forma A mais B raiz de 2, em que o A e o B são números racionais. Veja, diferente do Z raiz de 2 que eu falei agora há pouco, que aliás era colchete, aqui virou parênteses, de propósito. Q raiz de 2 é o conjunto de todos os elementos da forma A mais B raiz de 2, em que o A e o B estão nos racionais. De certa forma, esse corpo é o menor corpo que contém tanto os racionais quanto o raiz de 2, tá? Bom, mas vamos mostrar que ele é um subcorpo dos reais. Claro que ele é um subcorpo dos reais. Por quê? Vamos usar o teorema anterior. Será que o zero está ali dentro do Q raiz de 2? O zero do R, que é o zero normal nosso? Claro, ele é da forma 0 mais 0 raiz de 2. Ele está no Q raiz de 2. Será que o nosso 1 também está lá? Claro, o 1 é 1 mais 0 raiz de 2. Está lá também. Se eu pegar dois elementos, A mais B raiz de 2 e C mais D raiz de 2, será que a diferença entre eles, sabendo que esses dois aqui têm A, B, C, D nos racionais, será que a diferença entre eles continua estando nesse conjunto? Claro, né? Porque a diferença entre eles é A menos C, que está errado, é menos. A menos C mais B menos D raiz de 2. Isso aqui, A menos C, está nos racionais, B menos D está nos racionais, então isso aqui é um número racional mais um número racional vezes raiz de 2. Então isso aqui pertence ao que raiz de 2. E o produto? Se eu pegar um elemento qualquer ali e um outro e calcular o inverso, você sabe que esse inverso é nos reais. Então, é basicamente a fração A mais B raiz de 2 sobre C mais D raiz de 2, desde que isso aqui não seja zero. E aí, pessoal, você sabe racionalizar. Se você multiplicar em cima e embaixo por C menos D raiz de 2, vai ficar assim. Essa expressão mais essa expressão raiz de 2. Vejam, isso aqui é um número racional, isso também. Então, isso é um número racional mais um número racional raiz de 2. Portanto, esse produto de um elemento vezes o inverso de outro, ele é da forma um número racional mais um número racional raiz de 2, portanto está no Q raiz de 2. Moral da história, já que valem 1, 2, 3 e 4 do teorema 5. Então, o Q raiz de 2 é um subcorpo dos reais, e se é um subcorpo dos reais em particular, é um corpo. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essa aula em que nós falamos de assuntos extremamente importantes da teoria de anéis e demos, inclusive, um start aí para a teoria de corpos, que por si só já merece alguma atenção, tá bom? Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.